E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje temos um tema que vai causar dúvidas na sua cabeça: sexualidade e os afetos. Estou aqui com a Sabrina Lopes. Ela é graduada em Ciências Farmacêuticas e pós-graduada em Sexologia Humana e Neurociência. O Instagram dela, já vou falar logo para não esquecer, é @sabri.lopesoficial. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, por favor. Já manda logo agora, né, que vai falar sobre sexualidade e os afetos, já que você já está imaginando um monte de coisa na sua cabeça. Então, esse é o momento de você mandar esse canal para alguém e já se inscrever. Seguir no Spotify. Então, a gente também está no Spotify como Pod Lana. Meu Instagram é @FernandoLana. Do podcast é Pod Lana Oficial, tá? Então, não se esqueça dessa força. E também, se você tiver dúvida, com certeza, se você deixar sua pergunta aqui, a Sabrina também vai olhar e ela pode te chamar aí para te responder, ou você chama ela no direct. Gostaria de agradecer a sua presença. Você veio por uma indicação, né, de uma colaboradora aí que te conheceu e falou: nossa, você tem que chamar a Sabrina aqui. E demorou um pouquinho, né, mas deu certo. Bacana que veio nesse mês, né? Tão especial, né? Todos os meses são especiais para as mulheres, mas, né, como todo mês tem um foco em algum, esse não deixa de ser uma data importante. Então, gostaria de agradecer a sua presença. Já nos bastidores aqui, já aprendi um monte de coisa. Tinha que ter sido filmado as minhas caras aqui das perguntas, mas elas com certeza devem ter mais umas guardadas aí. Mas é isso aí, Sabrina. Muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho. E eu sempre gosto, quando eu lembro aqui, de perguntar um pouco sobre se o que você faz hoje, né, você imaginava quando você era criança, né, que você trabalharia com essa temática, ou que você iria para esse caminho, né, aquela coisa, qual é meu sonho, minha profissão de criança, ou se aspectos da sua infância te deixaram de alguma forma mais forte hoje, né? Com aquilo que você faz, né? Se ela inspirou alguma coisa no que você faz hoje. Então, tá com você a palavra. Um prazer estar aqui, dividir um pouquinho do meu conhecimento, da minha história, como você bem colocou. Todos os meses são especiais, mas o março ele tem aquele toque de Dia das Mulheres, de Mês das Mulheres. Trazer esses conhecimentos das minhas formações e das minhas vivências, porque a gente não é feito só de formações, a gente não é feito só de conhecimento teórico, mas a gente é feito de vivência. E muitas vezes a gente constrói o nosso profissional pelas nossas vivências. Aí você me fez a pergunta: o que você faz hoje te inspira? Foi algo que você projetou na infância? Não. Não e sim. Né? Eu queria ser astronauta, você acredita? Astronauta. Eu sempre me vi na área da saúde. A área da saúde, eu cresci numa casa que tinha muita planta. Então, tudo se resolvia com chá. Tudo com melado, com banha de piqui, tudo era com chá. Então, sempre fui muito envolta nas plantas. E eu tinha uma família muito adoentada. Então, eu já cresci no meio da patologia, da doença, da cura. A área da saúde me despertou muito cedo. Só que eu sempre me via assim, sentada, quando eu ia brincar. Eu colocava uma boneca e aí eu ficava para a boneca. O que você está sentindo? Então, eu já Tratando a boneca. Tratando a boneca. Eu consultava a mãezinha, perguntava. Então, assim, na minha mente, eu já tinha nascido para a área da saúde. Né? Por isso que eu fui para a farmácia. Também fazia o quê? Pintava os dentes da boneca de caneta para ficar tudo cinza e preto. E depois eu destruía a boneca. Eu abria uma boneca, tinha uma bonequinha que a gente deitava ela dormia. Levantava ela chorava. Eu desmontava a boneca para poder arrancar a cárie. Dentista. Só que o que a vida trouxe para mim foi a farmácia, onde eu sou muito realizada. Eu nunca imaginava que a farmácia estaria presente em tantas coisas, né? A farmácia está presente na indústria alimentícia, nos cosméticos, no perito, né, da polícia. Então, existe muito... A gente só olha para o farmacêutico como alguém que fica no balcão da drogaria. Sim. Né? Não é tudo farmacêutico é medicamento, mas não é. Existe uma amplitude, uma diversidade de área de atuação. Só que a farmácia... E as dores da vida me levaram a aprofundar mais, foi onde eu entrei na área da sexualidade. Né? E aprofundando mais, fui para a neurociência.
que a gente vai buscando respostas. E muitas vezes a própria profissão também, ela vem para curar dores na gente, né? Por resposta. Quem nunca foi ter um psicólogo que caminhou para a psicologia porque ninguém entendia ele? Ou um psicanalista que fala assim, não, eu tenho meus monstros, meus temores, que se eu for falar para alguém, ninguém vai acreditar. Então, peraí, deixa eu buscar me entender. Né? Eu acho que a profissão está muito conectada também com a nossa cura. É isso que eu sinto. Eu acho que eu acertei quando eu fui para a área da saúde e hoje estou atuando na área da educação também. Ótimo. E, bom, vamos já começar aí com a temática. Você me fez alguns questionamentos e eu acho que seria interessante você trazer esse ponto sobre o significado das palavras, né? Você gostou? Eu gostei. Eu fiquei bem... Mexeu com você? Eu fiquei chocado. Seu coração bateu mais forte que chocado. Chocado. A gente, lógico, a gente tem a nossa criação acaba nos guiando para determinadas áreas, né? E entendendo a sexualidade de uma outra forma, né? A gente é condicionado a sexualidade ser o sexo em si, né? Ser a relação sexual. Mas já aprendi aqui, então deixa que ela vai falar melhor do que eu. Mas como é difícil, né? De escrever. A gente, na verdade, por várias vezes ali, a gente vai falar sobre isso, a gente consegue, quando você coloca a situação, a gente consegue entender, né? É fácil de entender quando você vê a situação ali, mas a gente não liga os fatos, né? Que isso é sexualidade, que é o afeto. Então, explica aí que a gente vai desenvolvendo. Eu fiquei muito feliz de ter dado um nó de cara, né? E na sua cabeça. Isso é muito importante. Primeiro, você falou uma coisa certíssima. Toda vez que a gente fala a palavra sexualidade, até pela sonoridade, a primeira coisa que a gente atribui é a prática do ato sexual. Segundo ponto, falar de sexualidade ainda é tabu. Ainda é cercado de muito mistério, de muitas coisas ocultas. Hoje nós vamos desmistificar muitas coisas aqui. Então, ela é cercado de muito ocultismo. Quando você está numa roda de pessoas, você vai começar a falar sobre sexualidade, tem gente que já vai rir, muita gente vai ficar vermelha, vai ficar com vergonha, parece que você está tirando a roupa de todo mundo. Né? Essa é a sensação que quando você vai entrar na temática, parece que você já vai começar a tirar a roupa. É isso. Aí, e a pergunta-chave, né? Digamos que você está aí nessa mesa, eu estou nessa mesa também, e eu puxo um fiozinho ali sobre sexualidade. A grande pergunta é, o que é a sexualidade? Eu fiquei desse jeito, tá, gente? Não, ainda foi pior. Nunca pensei, nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Né? Porque tem muitas coisas que a gente fala por repetição, comportamento por repetição, né? Eu trouxe aqui até depois fazer o link com a neurociência, como a neurociência vê a questão da sexualidade. Só que a gente não tem o hábito de pensar. A gente não pensa a respeito do que a gente fala. A gente não pensa sobre as práticas, sobre os costumes, sobre a questão cultural. Então, a gente já veio de uma sexualidade totalmente automatizada. Né? A gente veio de uma sexualidade que foi vendida para a gente em músicas. Vai pegando as dicas aí. Eu vou responder o que é sexualidade. Em músicas. Sabrina, dá um exemplo para a gente de música. Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso. Existia, né, na década de 80, uma música que trazia isso. Não uma, mas várias. Até a gente chegar na boquinha da garrafa, que as crianças dançavam. Seguro-tchan, marro-tchan. E tantas outras que tinham ali um contexto da sexualidade, mas um apelo sexual. O contexto da sexualidade era presente e o apelo sexual também. Mas o que é a sexualidade? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai definir como... Agora um monte de suspense. Faz o suspense aí, Lana. O editor vai colocar aqui até o escrito. Peraí, a Organização Mundial de Saúde fala sobre sexualidade? Vou resumir. Energia vital. Energia vital. A gente fala que o ar, ele é vital. Se eu prender o seu ar, você morre. Então, se eu tirar a sua sexualidade, você morre. Então, nós somos seres sexuais. Espera aí, se eu sou um ser sexual, é porque tem alguma coisa aí dentro que é importante. Será que seria realmente só o sexo? Será que é só o sexo? Se eu ficar sem, eu morro? Se isso fosse verdade, uma criança morreria. Sim.
Não é verdade? Uma criança ia morrer, porque ela, né, não é para ter... E vários maridos também. E vários maridos, já está todo mundo enterrado, né? Então, olhando pela visão da Organização Mundial de Saúde, nós vamos definir como uma energia vital. E aí eu vou te perguntar, quando que essa energia vital ela é formada? A gente fala da sexualidade principalmente quando a gente entra na adolescência, na puberdade, por questões de maturação dos hormônios sexuais. Aí a gente já fala lá, ó, agora, olha, tá vendo? Tá diferente. Olha, as espinhas estão denunciando, o corpo tá dando sinal, a voz está mudando. Então a gente olha para a sexualidade como se ela aparecesse do nada. Oi, cheguei, puberdade, prazer, tudo bem, eu sou a sexualidade. Mas, ela existe só a partir de uma idade, né? Tipo assim, é como se ela para trás não existisse. mas tudo que você tem já está dentro de você. Sim. Só vai passar por um processo de desenvolvimento. Então, uma grande verdade que a gente precisa falar aqui hoje é que a sexualidade é formada no ventre. No ventre? No ventre. Tudo que você é, as suas emoções, são formadas aonde? No ventre. Hoje, muitos estudos mostram que muitas feridas que a gente traz no âmbito das emoções foram geradas aonde? Na vida intrauterina. A sexualidade começa a ser tecida no ventre. Aí eu te faço uma pergunta, Lana. Se você está no ventre da sua mãe, como você vai praticar atividade sexual lá dentro? Não vai. Não vai. Então, quando a gente fala de sexualidade, eu sei que hoje a gente vive imerso a infotoxicidade. Tanta informação, a gente fica tanto tempo e a gente vai consumindo tanto conteúdo por repetição que a gente vai modelando a mente da gente e acha que sexualidade é só sexo. Mas lá na vida intrauterina não tem atividade sexual. Então, como pode sexualidade ser só sexo se lá dentro do ventre você não pratica? Então, o primeiro pilar da sexualidade humana, ainda tem um detalhe. Olha esse nome, sexualidade humana. Se ela é humana, ela está presente aonde? Em todos os seres humanos. É mesmo, né? Porque eu sou humana, está presente em mim. Tudo bem, tem a sexualidade presente nos animais também, mas isso é uma outra pauta, mas estou falando da sexualidade humana. Se você for colocar lá, dar um Google lá, você coloca assim, sexualidade humana, vai trazer a definição que eu estou falando aqui. Só que no ventre, o pilar da sexualidade é a afetividade. Olha, nossa, ninguém nunca te falou isso, né? Ninguém nunca tinha me falado isso também, que é a afetividade. Aquele ato, né, que os pais, aquele momento parental ali, conversa com o feto na barriga, já é sexualidade. Hoje já é sabido que até a comunicação, né, os pais que têm essa interação no período da gestação, a criança tem uma oratória e uma eloquência na fala bem melhor, porque já trabalha a comunicação no ventre, né? Porque até o 3º mês de gestação, a criança está passando por aquele processo de desenvolvimento, formação dos sistemas, e junto está o sistema nervoso, que tem total relação com a sexualidade. Depois vai vir aquela outra perguntinha importante que eu te fiz. E depois desse 3º mês, começa só a desenvolver aquilo que foi formado. É o ganhar peso, é, né, a criança engordar, crescer. Então, o primeiro pilar da sexualidade é a afetividade. Por isso que a gente já pode ter um comprometimento da sexualidade na vida intrauterina. Pensa numa criança que, quando a mãe chegou, falou para o pai, eu estou grávida. E esse pai falou, eu não quero essa gravidez. Será que essa criança está absorvendo ou não essa informação? Está absorvendo. Porque a mãe vai absorver, né? A mãe vai absorver. Né? E dependendo do período da gestação, quando o pavilhão auditivo está formado, está bem maduro, a criança consegue ouvir não só os sons do útero, mas não só a batida do coração da mãe, ela consegue já observar vozes do ambiente. Ela sabe quem chegou. Se é uma pessoa que vai muito naquela casa, ela sabe que ela chegou. Então, a sexualidade ela já começa a ser tecida na vida intrauterina, por meio da afetividade. Quando nasce, essa afetividade vai embora, Sabrina? Não. Você é um ser afetivo para toda a sua vida. Então, a sexualidade... Na verdade, aflora mais, né? Oi? Você tá mais... você vai estar mais em contato ainda com a sexualidade. Exatamente, porque você vai viver mais experiências, boas e ruins,
né? Porque a gente não tem como estar só filtrando para viver, ter emoções boas, sentimentos bons, afetividade boa. A gente está sujeito a tudo. Às vezes você cresce num lar que é um lar fragmentado. Você vai viver aquelas experiências daquele lar. Então, quebrar essa crença de que sexualidade está somente envolvida com sexo é o primeiro passo. Tem muitas pessoas feridas por conta do afeto na sexualidade. E a gente fala pouco sobre isso. E essa sexualidade que nasceu no ventre, Lana, quando que ela vai embora? Se ela veio, um dia ela vai embora. Cri, cri, cri. Quando morre. Quando morre. Então, ela nasce no ventre e só vai embora quando a tampa do caixão fecha. Ela vai ser desenvolvida com as experiências da vida. É por isso que um abuso ele é muito traumático. Porque você vai carregar a sua sexualidade pelo resto da sua vida, só que você vai lembrar das dores emocionais, físicas, psicológicas que aquilo ali te causou. Né? Eu tenho uma parte da minha história que tem a ver com relação com o abuso sexual, que também foi o que me fez estudar mais sobre a sexualidade para entender. Porque a gente passa a ter até raiva daquilo ali, né? Por conta do episódio que a gente vivenciou. Então, a gente já sabe que nasce no ventre, vai embora quando a tampa do caixão fecha. E agora aquela pergunta capciosa. Tudo bem, você falou que sexualidade e afetividade não está vinculada só ao sexo. Então, pensa assim, ó, a sexualidade é um universo bem grandão. Bem grandão, é uma casa. Pensa na casa. Sua casa tem vários cômodos? Sim. Tem vários, a minha também tem. Um cômodo daquela casa que chama sexo. E os outros, Sabrina, vão ser divididos os afetos. Por exemplo, beijar não é um afeto? É uma demonstração de afeto? Sim. Tocar não é uma demonstração de afeto? Então, cada cômodo daquele ali vai ter uma função. Então, a nossa sexualidade, ela tem várias funções, começando pela atividade. O ato sexual, ele só entra na vida da gente quando a gente tem a maturação biológica, que começa na puberdade, que são os hormônios sexuais. Peraí, meu corpo agora está preparado, tanto falando da parte hormonal, quanto fisicamente, né? Que já tem aquele corpo mais colocado, aquela estrutura fisicamente. Mas será que o adolescente está pronto para ter uma atividade sexual? Ainda não. Porque biologicamente ele está pronto, mas ainda falta maturação de uma parte chamada emocional. Então, exige o emocional. O emocional está lá dentro da sexualidade? Sim. Por isso que a gente fala, é um risco para o adolescente quando ele tem a relação sexual fora dessa maturidade. Assim, claro que isso vai variar de lar para lá, de vivência para vivência. Mas a gente sabe dos casos, né? Da questão como o emocional fere no campo da sexualidade também. E por que eu toquei nessa pauta? Nós estamos em março. O que eu mais escuto é assim, ó, eu preciso ser restaurada na minha sexualidade, porque eu fui muito ferida. Você foi abusado? Não, não fui abusada. Eu fui ferida num relacionamento. Você está vendo que ela está falando de uma ferida emocional, não foi uma ferida física. Foi uma marca que ficou e que afetou a sexualidade dela. Então, você está percebendo que a questão da sexualidade está muito vinculada com a afetividade, com emoções, com sentimentos, com pensamentos. Sim. Né? E aí eu te faço uma pergunta que eu te fiz naquela hora. O que é afeto para você? O que é afeto para mim? O que você entende? Vamos procurar aqui no dicionário agora. Afeto. Eu aprendi. Que afeto são emoções e sentimentos, correto? Isso. No campo da neurociência da afetividade, hoje se estuda muito, né? Como que a neurociência entrou para estudar a sexualidade? Gente, a gente viveu na ignorância muito tempo. A gente vai aprendendo as coisas na raça, né? Não dá para ficar fazendo fogo toda hora. Mas a partir da década de 80, a gente começou a ter exames de imagem. Lembra? Nossa, quando chegou o exame de imagem, quem tinha problema de coração ficou feliz demais, porque agora você podia fazer uma ressonância. Então, facilitou muito. E começou os estudos para perceber assim, ó, quando eu sinto isso, que área meu cérebro é ativado. Então, a gente começou a perceber, a linkar. A minha mente trabalha assim de acordo com essa emoção. Por isso que a gente tem a neurociência da afetividade. Existe um campo da neurociência que estuda isso. O que é neurociência? É as ciências que estudam o sistema nervoso e a relação dele com o corpo. Por quê? Penso,
logo faço, logo existo, logo ajo. Então, é tudo uma máquina trabalhando junto, um sistema trabalhando junto. E a gente começou a estudar sobre isso. Então, o que é esse negócio de afeto que é tão importante na vida do ser humano? Como você bem colocou, né, que você aprendeu. Afeto, ele reúne emoções e ele reúne sentimentos. Isso vai gerar um comportamento. Por isso que eu posso ter afetos que são negativos e afetos que são positivos, saudáveis e doentios. Só que, resumindo a palavra afeto, você percebe que ela está ligada com afetar? Então, é como eu te afeto positivamente, como eu te afeto negativamente. Falando de sexualidade. Se eu te afeto, dá sua mão aqui. Se eu te afeto com... Agora a expressão que eu vou usar de afeto. Um carinho. Ó, tô te carinhando. Isso está gerando um estímulo em você. Como tudo é conectado, está gerando... Você vai ou se sentir confortável, ou acolhido. Poxa, que bacana. Como a mão dela é macia, ó, o toque, entrando aí o tato. Tudo está sendo processado dentro de você. Está gerando uma emoção em você. E nisso você está sentindo um monte de sentimento. Às vezes eu estou tocando aqui, você está lembrando de alguém que um dia te tocou desse jeito. Nossa, agora eu estou sentindo um sentimento. Agora eu vou fazer um comportamento. Aí você pode vir com a sua outra mão e colocar em cima da minha. Gerou um outro comportamento que foi um comportamento de resposta. E se eu te falar aqui isso é sexualidade? Sim. E olha, mexe com a emoção. Mexe com a emoção. Mexe com o seu sentimento. Agora, digamos que está aqui. O que é a queixa feminina? Porque ele só me procura, ele nem pergunta como é que eu estou, ele não quis nem saber do meu dia. Isso é muito legal, a gente olhar para esse lado, por essa perspectiva de relacionamento amoroso. Às vezes a mulher não sabe expressar isso, mas sabia que tem a ver com o afeto que ela queria ter recebido antes de ir para a prática sexual. Ela fala assim, ele nem me notou. Não, ele vai chegando desse jeito. Não, também não quero não. Se for para ser assim, eu não quero. Ó, tô com dor de cabeça. O recurso, né? Tô com dor de cabeça. Estão vendo aí, né? A tal da dor de cabeça, onde é que começa? Onde é que começa? Porque ela está falando assim, eu tenho necessidade de ser estimulada sexualmente por meio de um afeto. Aí vem aquela concepção. Se você quer garantir a noite, começa de manhã. Não tem? Estamos esquentando aqui o fogão a lenha. Por quê? Porque ela vai sendo trabalhada afetivamente. Porque todos nós somos seres afetivos, emocionais e sentimentais. Sim. Então, isso já traz... Assim, no relacionamento, eu aprendi muito na questão das linguagens do amor, né? Que é tão clássico, mas que, por incrível que pareça, eu fui... Você pode revelar a sua pra gente? A minha? Eu até estava conversando com a minha esposa esses dias, eu acho que ela tá um pouco... Eu gosto de palavras de afirmação. O ato de serviço, assim, eu gostava mais disso, mas eu não sei se era bem nesse sentido. Eu acho que as palavras, para mim, elas importam mais. Então, acho que tinha mais um. É difícil falar da gente, né? Tá vendo? É difícil falar da sexualidade da gente. Mas é incrível que eu só fui ter contato com esse tipo de coisa na dor, né? Igual eu falei para você, enfim. Tipo, um episódio dentro do relacionamento, né? Quem não tem problema dentro do casamento? BO, né? Quem não tem BOs. E eu tive um episódio, né? Difícil dentro do nosso casamento, de quase término. E aí que eu fui procurar. Né? A gente, nesse momento, é um turbilhão de sentimentos e emoções, de perda, né? Tipo, igual você falou muito da minha tatuagem, né? Que eu sinto, eu penso. Foi um momento da minha vida que eu tive que começar a equilibrar isso aqui. Porque só pensar, né? Só pensar sem levar, né, em consideração o que eu sinto, eu estava respondendo de prontidão sem demonstrar aquilo que eu senti. Então, você falava mais superficialmente, você achava que estava bom daquela forma, né? Você não demonstrava de fato determinadas coisas. Então, quando houve de fato, né, tipo, vai terminar e não foi por mim, a mulher, ela consegue guardar por mais tempo, né? Não sei se existe algum dado relacionado a isso. Não sei também se tem alguma coisa relacionada ao homem, mas a mulher,
ela dentro de um relacionamento, seja ele entre, né, casais ou não, até de amizade, a mulher ela guarda por mais tempo as emoções dela. Né? Ela sofre sozinha. Até porque a mulher foi tolhida também muito tempo. Não digo que o homem não foi, por exemplo. O homem chorar, a gente cresceu ouvindo falando que o homem não chora. O homem guardou muitas emoções que por isso também adoeceu, né? Pensando na geração passada. Que são emoções, e emoções têm que ser expressas, seja ela positiva e negativa. E até fazendo um parênteses nisso aí, hoje você tem uma sociedade... Os homens de hoje, né, os meninos que nascem hoje, são muito mais emotivos, muito mais carinhosos, porque, não, pelo menos assim, pelo que eu vejo, né, posso estar errado, mas eu vejo hoje os adolescentes muito mais carentes, os homens, né, de abraço... Você tem uma sociedade onde o pai hoje fala mais eu te amo, de abraça mais, né? Eles estão nascendo de uma outra forma, não é a forma que eu tenho 38 anos, não é a forma que eu fui criado. Né? Tanto é que eu tenho uma dificuldade absurda de falar eu te amo para meus pais. Olha só. Eu falo muito fácil para quem eu conheço daqui para frente, mas para trás eu tenho uma dificuldade de falar isso. Então, enfim, mas só voltando falando que hoje o homem, como ele está sendo criado de forma diferente hoje, ele expressa, expõe mais os sentimentos. Você vê mais a exposição de sentimentos, né? As pessoas choram mais. De sentimentos e de pensamentos, né? Exato. A única questão é que hoje a gente não filtra, a gente não senta para pensar a respeito daquilo que a gente pensa. Exato. Que é uma frase também da PNL que eu gosto muito. Pensar a respeito do que eu penso. Você já fez isso? Isso para mim foi incrível, foi uma chave na PNL. Pensar a respeito do que eu penso. Por que eu penso isso? Por que eu penso isso sobre sexualidade? Por que eu penso isso sobre emoções? Refletir sobre aquilo que você acredita, né? Na verdade, né? A gente é muito rápido em levantar observações sobre o outro, mas a gente não... Por isso que a gente tem dificuldade de consertar os nossos erros, nossos maus caminhos, porque a gente não trabalha a autopercepção, né? Aí você trouxe assim, nós estamos numa geração que tem muita liberdade. Hoje nós temos várias formas de liberdade, né? E a da comunicação é uma delas. Hoje tanto prova que a gente às vezes até exagera e não tem o filtro para polir aquilo que a gente vai falar e acaba ferindo. Sim. Muitas vezes, também nas gerações passadas, você não recebeu dos seus pais, também levando em consideração que cada um tem um temperamento, né? Sim. Cada um tem uma linguagem também de reconhecimento, de valorização. Mas isso é fato. Expressar as nossas emoções é muito importante. Porque antigamente, né, essa frase de você não me repara, por isso que eu te evito na hora de ter intimidade sexual, isso era mais dito no passado. Hoje as motivações já são outras, né? Que hoje a gente tem vários cenários, desde pornografia, as saídas, o adultério sempre esteve presente na sociedade, não estou dizendo que está certo, estou falando que isso é um comportamento social. Então, são muitos os fatores. E isso vai ferindo o quê? O nosso campo afetivo sexual. Da nossa sexualidade como um todo. Hoje, dentro da sexualidade, né, muitas pessoas hoje falam abertamente sobre questões de gênero, mas ela não envolve só isso. Por que a gente está falando também de afetividade? A gente acabou de ter uma grande festa cultural no nosso país, que é o carnaval. E muitas pessoas fazem planos para ir para o carnaval. Não, eu vou me divertir, eu vou, alguns ditos populares, vou pegar todos, vou passar a lixa, a fila anda, tududã. Mas, de fato, o que você está indo procurar ali? Se você quer se divertir... A namorar antes ou depois, não. Se você quer se divertir, você precisa estar com alguém? Primeiro que a gente não aprendeu a se curtir sozinho, né? Já começa por aí. E até um parênteses, é muito engraçado, quando você viaja para fora, você vê muitas pessoas que viajam sozinhas. E naturalmente nós questionamos elas, né? Como assim a pessoa está solitária, mal amada, olha aí. Nossa, ela é tão chata que ninguém quer ir com ela. E a pessoa está super se divertindo. Super na vibe dela. Às vezes uma pessoa que já fez a programação financeira dela e falou assim, eu vou fazer a viagem da minha vida. Sim. E por que a gente tocou no carnaval, estou trazendo esse contexto? Porque a questão da sexualidade, que tentará ser suprida com a atividade sexual, muitas vezes é problema afetivo. Na maioria das vezes é problema. Porque a gente não foi feito para ficar só, né? A gente não... Ninguém... Você disse que essa pessoa ela tem uma carência afetiva, de emoções. Chama carência afetiva. A carência, porque né, a gente fala assim, a carência precisa ser o quê? Tratada ou suprida.
Se você está com deficiência de vitaminas, é uma carência de vitaminas. Você vai no médico, o que ele vai falar? Você vai suplementar, porque está em falta. Ah, peraí. Então, ou essa carência vai ser tratada, ou ela vai ser suprida. Só que muitas vezes a forma de suprimento que a gente busca é que está ferindo a gente. Aí é sério. Eu lido com muitas mulheres, com homens também, mas em palestra com mulheres. No final, a queixa é a mesma. Eu queria encontrar alguém para me amar. Eu queria encontrar alguém para cuidar de mim. E, às vezes, a raiz desse cuidar de mim, né, que até a teoria também dos afetos fala sobre isso, e um dos afetos é cuidar, porque quando eu cuido do outro, nós temos troca. Por isso que tem atos de serviço. Por isso que a gente gosta tanto do ato de serviço. A gente se sente tão bem em cuidar do outro, né? A gente gera expectativa, que muitas vezes não é correspondida. Se eu cuido, eu quero ser cuidado. Isso deveria ser natural. Talvez essa mulher ou esse homem não foi cuidado em que fase? Lá na infância, lá na vida intrauterina. Porque eu sempre falo uma frase que ela é chocante. Para mim, ela é chocante. Dentro de uma criança não cabe um adulto. Por isso que uma criança não vai pensar como um adulto. Por isso que a criança não vai ver o mundo com os olhos de um adulto. Dentro de uma criança não cabe um adulto. Por isso que o abuso é crime. Porque você pegar uma pessoa madura, formada, biologicamente, psicologicamente, né, e querer exercer qualquer tipo de ato sexual com uma criança, isso é crime. Uma criança, dentro de uma criança não cabe o adulto, não cabe o genital de um adulto, não cabe a mentalidade de um adulto. Agora, dentro de um adulto, cabe uma criança. Porque é a criança que ele está levando desde quando ele nasceu. Eu que lido muito com mulheres, eu escuto muito isso. Eu queria tanto alguém... O problema é quando é uma eterna criança. Né? Aí tem que trabalhar a questão da maturidade, porque a gente não amadurece e pronto, estou uma fruta madura, pronta para ser consumida. A maturidade é um processo de evolução, né? Até porque a gente vem maturando como? A gente já nasce emocional, né? A gente é um ser emocional. A gente brinca e fala assim, quem não chora não mama. Então, a linguagem, a comunicação da criança, afetivamente, emocionalmente falando, é o choro, né? Ela está ali com a fralda... Chamando a atenção. Tipo assim, olha para mim porque eu tenho alguma carência ou tenho alguma necessidade que precisa ser suprida. Ou vai ser a alimentação, ou vai ser a troca de fralda. Ela vai chamar a atenção para ela, porque todos nós temos necessidade de ser visto, viu? Que chama lei do reconhecimento. O ser humano tem 3 necessidades no campo da afetividade. Isso é tão importante. Vai virar para cá. 3 necessidades. Escreve isso daí. Dá tempo para pegar o papel aí, você escreve aí para você também. Na tríade, a gente brinca e fala muito que tem a pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow, vai falar sobre as necessidades fisiológicas. Só que dentro da afetividade também. Quais são as 3? Pertencimento, relacionamento e reconhecimento. Como assim? Quando você nasce, você precisa pertencer à sua família. Tem pessoas que já nascem rejeitadas pela própria família. Quando aquela gravidez não é planejada, porque hoje a gente não usa mais o termo gravidez indesejada. É gravidez não planejada. Então, prova que a saúde pública usa planejamento familiar. O melhor do universo era que toda a família planejasse a chegada daquele bebê, para que ele chegasse no momento de situação financeira estável, emocional estável, psicológica estável. Então, quando você nasce, você quer ser jogado no lixo? Não. Você quer pertencer. Você quer ter pai, você quer ter mãe, você quer ter família. Aí você chega para aquele núcleo. A primeira necessidade é de pertencer. Como é ruim a gente se sentir excluído. Se você chega num ambiente e todo mundo vira as costas para você, ou alguém começa a conversar, vocês estão falando de mim. Você se sente um peixe fora d'água. A primeira necessidade do ser humano é pertencer. Então, você precisa pertencer a uma família. Depois, você precisa do quê? Pertencer a uma sociedade. Quando você vai do Brasil para os Estados Unidos, lá é ser humano. Você é ser humano. Mas você fica desconfiado, porque não é sua nação, não é sua pátria. E até um parênteses, pertencimento, eu vejo dentro das empresas isso. Olha que bacana. Um grande problema. Toda vez que chega alguém, hoje eu vejo, né, depois de anos, né, de você contrata tanta gente, você começa a ver o quão é importante você proteger aquela pessoa que está chegando. Porque é difícil você, quando você chega num ambiente onde as pessoas
já estão lá, né? Tipo assim, é a casa delas e você tá chegando, você é um ser estranho ali dentro. E muitos problemas acontecem na empresa quando tem a chegada de uma pessoa nova. O Desanda medo, o meio todinho. por causa de emoções. Olha que, nossa, riquíssima essa sua fala. E assim, vou até prestar atenção também nesse olhar organizacional de empresas, corporativa a respeito disso. Porque é gerado na gente uma emoção. A gente sabe que o medo é uma emoção que precisa ser administrada, né? Ele é importante também até para nos colocar em segurança quando bem controlado. Você está vendo que o lugar é muito alto. Você não está com nenhum equipamento que mantenha a sua segurança. Você vai pular? Não. Então, o sistema do medo é acionado para poder te proteger. Emoções a gente vai vivenciar o tempo inteiro. Ela é por estímulo. Mas chegou alguém, o que é aquele alguém para mim? Ameaça. Porque vai que ela se destaca, Sim. ou vai que sobressai, ou vai que ela é tão simpática que conecta todo mundo com ela. Então, o pertencimento, e tem muitas pessoas que não ficam também, que se sentem rejeitadas naquela organização, aqui não é o meu lugar, eu vou embora daqui. Você vê que o adolescente, ele chega num momento ali, né, da puberdade, ele começa a ter conflitos dentro de casa. Qual é a primeira coisa que ele fala? Quero ir embora. Eu vou embora dessa casa. Eu vou ficar com a minha tribo, porque lá eles me acolhem. Porque naquele momento está toda a família passando por uma mudança, né? Porque a puberdade altera todo o sistema. Quero ir pra casa do meu amigo, os pais dele me entendem. entendem. Me entendem. O pertencimento, ele é real. Vamos pegar um exemplo, só para finalizar o pertencimento, para explicar o outro pilar. Quando você chegava na sala de aula, você já olhava. Primeiro dia de aula, já, né? No primeiro dia de aula, todo mundo é um anjinho, né? Aí, já quando era o segundo... Você, tá vendo? Você não era. A gente queria, pelo menos, causar uma boa impressão. Você chega, mapeia a sala, você já começa a olhar com quem que você vai colar. Você vai colar com aquele ali. Tem um grupo do CDF, dos nerds da frente, o do meio, que quer tentar fazer amizade com todo mundo, são os mornos, né? Eu era meio que do morno. Eu queria estar bem com todo mundo. E tem o do fundão, que assim, bandeira levantada, eu vim aqui, foi para zoar, professor, vou jogar o papel, colar o chiclete debaixo da mesa. Mas você procura uma tribo. Isso é pela necessidade de pertencimento. Você vai procurar uma tribo que veste igual a você, que fala igual a você. Como a gente se sente desconfortável, quando a gente é despojado, chega no ambiente, a gente tem que ficar tentando se ajustar para poder caber naquele ambiente, né? Então, o pertencimento é o primeiro pilar da afetividade. Segundo pilar, relacionamento. Lana, a pandemia provou, a gente só não viu quem não quis, que nós somos seres relacionáveis. Todo mundo naquela historinha assim, quarentena. Quarentena vem na minha cabeça, não, 40 dias. Olha o navio negreiro, 40 dias do povo no navio. Veio 40 na minha cabeça. Porque a gente não pensa como quarentena, a gente pensa no número 40, né? Porque a gente trabalha por associação. A gente vai procurar uma imagem. A mente da gente tem mais facilidade de procurar a imagem primeiro. Por isso que a criança aprende mais por observação e experiência. O que você fala se perde muito quando você está educando uma criança. Mas a imagem, por isso que se o pai está fazendo certo, ela vai reproduzir aquele certo. Porque aquela imagem, né, ficou gravada. Ou a imagem fotográfica. Então, a gente não pensava assim que seria aquele 40 dias que durou 2 anos. E aí as pessoas começaram a adoecer. A depressão aumentou. A ansiedade aumentou. Eu não posso... Brigava com a mãe mais que tudo. Todo churrasco de família era um BO. Mas naquele, passou os dias, começou... Nossa, mas eu queria ver fulano. Meu pai e minha mãe... Nunca ia visitar o pai e a mãe quando estava doente. Mas pelo afastamento, já estava gerando o quê? Carência, saudade. A saudade tem muita conexão com a nossa afetividade. A gente começou a adoecer. Por isso que quando passou a pandemia, a gente saiu igual o cachorro, quando você abre o portão, querendo viver tudo, querendo e abraçar. Tinha festa de tudo. E abraçar. A gente tirou a máscara, estava querendo abraçar todo mundo, porque nós somos seres relacionáveis. O Bruno falou assim, olha, meu filho me fez uma pergunta esses dias. Eu sou obrigada a relacionar? Ele tem 12 anos, adolescente. Sou obrigada a relacionar? Falei, obrigado, você não é não. Só que saiba que você... É o mesmo que você pegar uma arma e na sua cabeça. Porque ninguém consegue viver sozinho.
Você pode ter momentos de solitude, e é sadio, igual essas pessoas que você falaram que encontrou na viagem. A solitude é o momento que você tira para você. A solitude é para ficar chorando? Não. É para você fazer coisas que você gosta, assistir sua série, seu Netflix. Você vai usufruir da sua presença. Agora, a solidão, se ela não for acompanhada, ela vira um quadro doentio. Depressão, solidão. Ah, não. Quero O fato de você já estar pensando nisso já vem de algum indício. Né? É uma exclusão. Não tem um fundo positivo igual assim. Agora eu cheguei, eu quero tirar um tempo para mim, que é o que a solitude traz. E o último, né? Então eu falei pertencimento, vai anotando aí. Relacionamento. Agora reconhecimento. Existe uma frase de um autor chamado Mike Murdock. E ele fala assim, ó, tudo que não é reconhecido não é valorizado. Tudo que não é valorizado, uma hora sai da sua vida. Eu acho essa frase tão profunda. Às vezes a gente está ao lado de pessoas incríveis, mas a gente não reconhece aquela pessoa incrível. E no momento aquela pessoa fala, eu estou indo. Porque você só vê, ou você não me vê, né? Porque muitas vezes a gente finge que não vê a pessoa, ou você só vê os meus defeitos. Nós temos senso. Por isso que é tão bom quando a gente recebe um elogio. Nem que seja assim, nossa, tênis bonito. Estou nem falando diretamente de você, eu estou falando de um objeto, né, de um calçado, mas como está em você, você sente como esse atributo fosse um elogio para você. Né? Então, o reconhecimento, ele é muito importante. Só que esses são os 3 pilares da afetividade, que vai desempenhar diretamente na sexualidade. Estamos no mês das mulheres. Pega uma mulher que não teve pertencimento, não teve um relacionamento sadio. Serve para os homens também, porque como faz parte do ser humano, não teve um bom relacionamento dentro de casa, no núcleo social. E só cresceu debaixo de pancada, só ouviu você não presta, você não vai dar bom para nada, né? Tem umas frases assim, você não vai dar bom para nada, você é vários adjetivos aí do núcleo familiar. Essa pessoa tem tendência a ter problema na área da sexualidade. Por quê? Porque ela vai em busca, lá na frente, de pessoas que possam fazer o quê? Valorizar, pessoas que ela possa pertencer àquela pessoa e aquela pessoa a ela, e que ela possa ser reconhecido. Aí vai gerar um outro problema, sabe qual? Dependência emocional. Aí por isso que a gente não entende. Por que fulano apanha e está com ciclano? A pergunta é, o que ela está procurando afetivamente que faz ela vivenciar tudo isso e está vivendo esse relacionamento abusivo? E geralmente os abusadores, né? Eles têm esse encantamento dessas 3 coisas. Né? Tem, porque se apresenta como Lorde, né? Eles se apresentam bem, eles te acolhem, né? Eles vão te elogiar, porque muitos deles existe a questão do apelo sexual, né? Do ato sexual. E por que do apelo sexual? Porque a afetividade está dentro da sexualidade. E eles estão o tempo todo se relacionando em presentes, em formas de compensar aquilo que eles estão fazendo errado, né? Então, ele consegue fazer a tríade perfeita para a pessoa continuar apanhando. Né? Exatamente. E esse apanhando é tão interessante aqui, que eu já escutei, assim, até um pouco escabroso, mas de algumas mulheres assim, mas o amor, depois que a gente briga, fica melhor. Mas há uns tapinhas, tipo assim, ela apanhou mesmo, né? Recebeu ali alguma violência física, às vezes até verbal, né? Porque a verbal vai muito para o campo emocional, e falar que é bom. Porque na cabeça dela, aquela pessoa tem alguma coisa que preenche uma dessas 3 necessidades. Aí a gente vai entender por que existe a síndrome do dedo podre. Já ouviu falar? Síndrome do dedo podre? Muitas vezes uma pessoa está num relacionamento, a gente nunca olha, a gente como terapeuta também na área da sexualidade, a gente não procura, né? O dedo dela é a cabeça dela, né? É a necessidade. Até um cérebro podre. É um cérebro podre. É um dedo, não. O dedo não pensa em nada. Pois é. Aí, tipo, o dedo aponta porque você pensou, né? Exatamente. Por exemplo, sinto, penso. O que a gente falou? Se ela é um deserto, você pega uma terra árida, seca, joga água nela, o que ela faz? Chupa rapidamente aquela água, porque ela está sedenta. Então, tem uma série no Netflix, eu não sei se é o Golpista,
que a série toda vai mostrando como o homem se passou, como ele se envolveu com várias mulheres, extorquiu várias mulheres. Mas por quê? Tem pessoas que estão se profissionalizando nisso. E nesse março, né, que a gente está trazendo isso como uma homenagem também, e como um bate-papo. Porque a gente fala de sexualidade, está valendo para a mulher aqui, mas está valendo para os homens também. Tem homens que têm necessidade afetiva. E aí eu te pergunto, qual o nosso primeiro órgão sexual? Eu sei que nessa hora os homens já estão... se ela tivesse aqui, ela ia ver, né? Pegando régua, pegando sapato. Qual o maior, né? Você quis dizer. Qual o primeiro? Qual o primeiro? Nós temos o primeiro e temos o maior. Eu sei que os homens estão em cólicas lá do outro lado. As mulheres rindo, a beça. Já estão medindo até pelo punho, né? Pelo braço. Mas qual é o nosso primeiro? É o cérebro. Exatamente. Tudo começa na cabeça. Nessa aqui, viu, gente? Essa aqui. Porque pensa pela cabeça de cima. Essa aqui. Porque lembra que a gente está falando de sexualidade humana. Então tem que estar igual no homem, tem que estar igual em quem? Na mulher. Tem que estar igual nos dois. Tem que estar igual nos dois. Então tudo começa na nossa mente. Vou te levar aqui para o mundo das ideias. Lembra quando você era criança? Que você estava lá na sua cama, dormindo. Aí você olhava lá para a parede. No escuro. Papai e mamãe dormindo. Aí a cortina, ela dava uma balançada. Por causa do ventinho que estava lá na brechinha. Mas para você não era o vento, né? Olha a boca. Ai, tô vendo um braço. Nossa, tá se mexendo. Ai, tá vindo na minha direção. Quem estava criando essas imagens? Sua mente. Tudo começa na nossa mente. Então, a forma com que a gente percebe o mundo começa na nossa mente. Então, a sexualidade, pilar dela, a afetividade. Mas aonde ela começa? Na vida intrauterina. Onde ela vai terminar? Quando a tampa do caixão fechar. Qual o primeiro órgão sexual? O cérebro. Por isso que eu sei que hoje existe, Lana, uma divisão muito grande, até na área dos estudiosos. Pornografia vicia ou não vicia? Isso aí é pauta para outro momento, porque aí a gente também traz artigo científico para poder fundamentar. Porque assim, quando a pessoa vai falar sobre algo, ela precisa fundamentar. Porque só eu acho não serve. Mas a gente sabe que aquelas imagens que você acessa vai fazendo o quê? Uma programação mental. E se a imagem no campo da sexualidade está modelando a sua sexualidade. Lembra que eu falei como que a gente aprende? Observação e experiência. Você está lá observando. Lembra que eu falei que o primeiro recurso é a imagem? Uma das coisas mais educativas que a gente tem é a música. É mais didático, você sabia? De amor. A música é a forma de educação mais didática. Quantos professores ensinam a tabela periódica com música? As bases nitrogenadas eu gravei na faculdade por meio de Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Né? Então, a gente vai entendendo que a música é uma forma de modelar a mente. Por isso que o que a gente escuta é extremamente importante. A gente vive num país onde o apelo sexual está presente até nas músicas. Então, ainda que seja uma adolescente ou uma criança, vou pegar da minha época, tá? Porque você é um jovem. Vai ralando na vaquinha da garrafa. Aí tem a música, né? Aí quando você pega assim, a letra e associa a uma imagem, qual era a imagem? A dança, que estimula o seu corpo. Então, você vai juntando várias sensações juntas. Ali já está um mapeamento. Né? Tinha uma música desse grupo, né? Que algumas pessoas vão lembrar. Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Eu tinha a roupinha do Tchan. Né? Nós chamamos isso de um processo de erotização infantil e hipersexualização. Por quê? Porque aquela sexualidade está sendo muito estimulada. Sabe? Os hormônios vão começar a ser liberados, vai ter uma maturação antes do tempo. Porque tudo começa na mente. Aqui é a central de comando. Só que isso também serve para os afetos. Se em casa você era abraçado, acariciado, né, tinha uma abertura para receber afeto, gente, tem gente que nunca recebeu um abraço. Quando eu vou fazer evento com pessoas acima de 50 anos, é de ficar emocionado, assim. Elas falam assim, eu estou casada porque o abraço é muito bom.
às vezes não tem atividade sexual. Mas ela falou assim, nossa, eu sempre quis um abraço. Eu ficava pensando, ainda mais a mulher que idealiza, quando o dia que eu casar, eu vou ter isso. E às vezes a gente vai em busca daquilo que a gente não teve. A gente precisa reformular essa ideia de sexualidade, porque senão a gente vai ficar procurando só atividade sexual e não vai suprir a nossa carência afetiva. E aí eu te trago uma outra pergunta. Você quer fazer uma pergunta sobre esse tema que eu acabei de falar, sobre a mente? A gente vê, vai projetando imagem, pornografia, acaba desenhando um modelo, né? Lembra que eu até brinquei com você, Lana, para a gente rir aqui um pouco? Modela tanto nossa mente que na adolescência é onde o consumo, né, de pornografia, ou de... Não vou falar de pornografia, sim, porque tem pessoas que acham certo, mas conteúdo erótico. Fica melhor assim. Onde os temas ligados à sexualidade, imagem, ainda mais hoje que as mídias são, né, não tem um filtro para a questão sexual, e hoje o acesso à questão da sexualidade no âmbito do sexo começa com 7 anos, ou até menos, dependendo do ambiente que a criança vive. Olha o que essa mente já está projetando. A gente vê aquela... Vamos pegar um exemplo feminino. Mulheres esculturais. Aí, João está casado com Maria, 20 anos. Maria já não está com o mesmo shape. Não tá, Maria não sobrou dinheiro para tinta desse mês. Não sobrou, o cabelo está lá branco. E aí, qual a referência que ele tem de padrão de mulher? E talvez que foi construída lá na adolescência. Aquele tipo escultural. E isso enfraquece a relação também. E a referência, o problema é a referência da sexualidade ser só sexo. Exatamente. E aí, enfim, acaba essa busca masculina, a feminina também, né? Não vou restringir só. Acho que gerações mais passadas tem mais prevalece essa busca masculina, mas hoje essa geração tá pau a pau, né? Vamos falar assim. Né? Essa busca fora, né? Essa coisa fora do relacionamento, como se sexualidade fosse só o sexo em si e não ver. Mas eu acho que falando sobre isso é um tema até engraçado, gente, porque é algo novo para mim também. Assim, apesar de estar na nossa temática, a gente falar sobre determinadas coisas, eu nunca olhei até agora sobre o tanto de situações, né? Eu estou me vendo muitas situações dentro do ambiente de trabalho, e até eu queria que você falasse sobre assédio moral. Bacana. Tá? Que eu acho que isso é uma temática que se tem muito hoje dentro das empresas, e assim como existe, a gente conversou sobre isso, um pouco do medo hoje do homem, né, não tem mais essa conquista. Não tem, né? O cortejo esquece. Não existe mais cortejo. E também hoje eu vejo um pouco do medo do homem de cortejar e isso. Estou falando que isso é uma 100%, que isso, mas eu hoje, homem, casado, vendo os ambientes que eu frequento, eu vejo um medo do homem se posicionar ou de cortejar uma mulher, com medo do que ela vai fazer, qual é a reação. Se ele elogiar e ela entender que aquele elogio talvez seja, por outro lado, ela pode agir de outra forma. Então você vê muito esse medo. E nas empresas você vê o assédio, né, os gestores, né, agente gestor, de como a gente vai falar e como vai ser interpretado da mesma forma, sabe? Mais ou menos, como é que a pessoa vai reagir àquilo ali? Eu posso falar assim, eu não posso, até onde eu posso. E a gente lidar hoje muito com jovens dentro, né? Então acaba que as empresas estão até preferindo contratar as pessoas até mais velhas, porque é mais fácil de lidar, você não fica pisando em ovos, porque você não sabe que ovos que você está pisando, né? E com os adolescentes fica mais difícil o trato, né? Os pavis são mais curtos, a tolerância é menor, as emoções são à flor da pele. Então, uma coisa que normalmente você conversaria gera um choro, aí você não sabe lidar com aquela emoção da pessoa, porque você não sabe o tanto que aquilo está afetando ela, se é mais algo emocional dela mesmo, ou realmente aquilo afeta profundamente, porque não sabe se é uma reação
talvez uma situação que ela nunca viveu, por proteção do que ela teve de passado, né? Aquela coisa que fala assim, foi criado por vó. Esse aí foi criado por vó, porque parece que foi protegido. Aí é muito engraçado, né? Vem muita coisa na cabeça. Porque o protegido por vó é a galera que a gente fala da nossa geração pra cima, né? Tipo, gente de 30 a mais. Esse é o criado por vó. Eu tô nos 40 a mais, tá? Esse é o criado por vó. Agora, a geração que vem agora, eu não sei por que ele foi criado, porque por vó não é. Foi criado pela globalização. Porque pela avó não é, porque ele não gosta de ir pra casa da avó. Verdade. Então, assim, quem foi criado por quem? Pela internet, pelo digital. Os educadores estão sofrendo. Por quem? Você não consegue nem fazer a piada por criado por vó. Né? Você não sabe de onde que ele foi criado. E se ele foi criado... O criado por vó, você ainda sabe que a avó, às vezes, foi boazinha, mas protegeu, mas também gritou, mas também teve reações que ele está mais acostumado com coisas mais duras, talvez. Ele vivenciou. Mas essa geração nova, não. Então, é muito louco isso. A sexualidade, assim, por todos os aspectos que você falou, esses 3 pontos aqui eu anotei, eu acho que, né, o pertencimento, o relacionamento, o reconhecimento, eu vou levar mais pelo lado profissional. Até tinha uma pergunta, como educar melhor as pessoas. Uau, que sobre essa saúde sexual, né? Mas, assim, é difícil porque você tem que dividir. É para quem? Né? Você tem que... Para quem que é? Você fez 2 perguntas maravilhosas. Então, só para quem está nos acompanhando, não perder as 2 perguntas que você me fez. A primeira, a gente vai falar sobre a questão do assédio moral no âmbito organizacional, nas empresas. Isso é muito importante a gente falar mesmo. Mas eu vou responder essa primeiro. Para quem é essa temática? Qual é o nome? Sexualidade humana. É para todo ser humano. Vou desenhar um contexto. Quem vem primeiro, né? Que é mais importante? Quem vem primeiro, a saúde ou a educação? Saúde. Educação. Vou desenhar um contexto que você vai entender agora. Eu pensei mais pelo lado, se nós estamos Vamos para a pandemia. Mas assim. Vamos para a pandemia. A gente já sabe que lavar as mãos ao sair do banheiro, ao chegar da rua, é algo importante. Quando veio a pandemia, uma das formas de combater a propagação do vírus, né, era como? Chegar, separar o sapato, lavar as mãos, passar o álcool em gel. O nome disso é o quê? Higiene pessoal. A higiene pessoal ia garantir a sua saúde. Da sua e da sua família. Então, quando eu tenho educação, eu promovo a saúde. Nós não recebemos educação digital. Por isso que a gente está adoecido no campo da saúde, nomofobia, que é o vício em telas. Nós não recebemos educação financeira. Vou chegar para definir educação sexual para você. Nós não recebemos educação financeira. Nós temos uma saúde financeira ruim. É Serasa, é a Riachuelo ligando, é o cartão de crédito estourado. O ser humano primeiro precisa ser educado. A partir do momento em que ele é educado, a saúde começa a ser promovida. Olha que coisa. Por que primeiro você... A saúde do trânsito. Gente, primeiro, o que é saúde? Olha que engraçado você está falando. A gente... Isso é quase um programa de governo, né? Porque assim... você mata SUS, 2 em 1, né? 2 em 1. Sim. Então, 2 em 1. A saúde custa caro, porque a educação... Porque educação é poder. Todas as vezes que eu dou educação para as pessoas, eu dou para ela uma arma. Por quê? Porque ela vai conseguir gerir melhor a saúde financeira, cultural, social. A educação, ela interfere. Aí você vai ver Platão. Conhecimento é algo que não tem como você voltar para trás. Uma vez que você teve o contato, você vai passar para frente. Ele te tira da ignorância com você, com o outro e com o social. Se você sabe que aquele algo te faz mal, você recebeu aquela educação. Ou você vai evitar... ou você vai ter a consciência. Se você insistir naquele erro ali, você já sabe a consequência. Okay? Então, conhecimento é poder. A educação... Por que os filósofos... O filósofo falava mais sobre saúde ou sobre educação?
A filosofia fala mais sobre educação. Você olha a qualidade do povo pela educação que ela tem. Você vai no ambiente, a primeira coisa que você repara é a saúde das pessoas. Põe uma mesa de docinho lá com bolo de fubá. Um refrigerante. Para os antigos mirinda, para o novo guaraná. Aí você fala assim, nossa, parece que nem comeu em casa. Que falta de educação. Você não olha para a saúde da pessoa. Você olha para a educação. Sabrina, tá, eu te perguntei, se educação sexual era para todos? É para todos. Porque se eu não tenho educação sexual, eu vou ter o quê? Uma saúde sexual comprometida no corpo e na mente. Tanto prova que a gente tem, né, o livro DSM, onde fica o diagnóstico de doenças, tem pessoas que têm compulsão sexual. E a questão da disfunção erétil, Sabrina? Mexe com a saúde? Mexe. Disfunção erétil. Precisa ser acompanhado por um profissional de saúde. Falar de sexualidade, foi muito bom você falar isso, porque é falar de saúde. A gente está adoecido sexualmente. No campo da afetividade, no campo físico, no campo psicológico, os relacionamentos sendo fragmentados. Por quê? Porque o marido está ali na intimidade sexual com a esposa, mas ele não consegue se satisfazer ou se saciar naquela relação íntima entre os dois. Ele precisa se levantar, ir ao banheiro e buscar outros estímulos, porque ele só se sente completo daquele jeito. E depois é uma pauta para a gente poder aprofundar mais. Então, a questão da educação sexual, ela tem que começar quando, Sabrina? Eu falei que a sexualidade começa no ventre. O ideal seria começar no ventre. Mas no ventre, eu não vou ficar falando de sexualidade. Lembra que é afetividade. Eu disse aqui até da comunicação. Você pode interferir na comunicação do seu filho, se ele vai ser um bom orador. A partir do momento que você conversa com ele. Porque já está tendo comunicação do externo com o interno. 2 anos. A partir de 2 anos, se essa mãe não se sente segura, se esse pai não se sente, essa família, o responsável, o tutor, não se sente seguro para falar antes, a partir de 2 anos. Quando você já começa ali naquele período do desfraude da criança, olha, a criança está aprendendo tudo. Observação, experiência. Ela está gravando a informação assim. É por isso que não adianta você dar a melhor fala para a criança e você fazer errado. Ela vai pelo que ela está vendo. Primeiro a imagem. Aí você está lá conversando. Olha, estou aqui trocando sua fralda. Oh, isso aqui é sua parte íntima. Você está ali conversando. Você já está fazendo uma prevenção de abuso aos 2 anos de idade. Você está dando educação sexual. Se aos 4 você está ensinando seu filho ou sua filha a tomar banho sozinho, e dando, lava aqui, você está ensinando higiene pessoal. Educação pessoal. De higiene, de sexualidade. Não, você que se lava, lava seu corpinho. Eu falo muito sobre isso no Maio Laranja, na questão da prevenção do abuso. Como que a gente entra com a educação sexual dentro de casa? Gente, educação começa aonde? É na escola? É na família. É na família. Aonde que a gente é mais ferido? Na família. Aí tem um outro problema. Né? É outro problema. Então, assim, educação... Os pais querem que a escola resolva o que eles não conseguem resolver dentro de casa. E finalizando sobre educação, qual o problema da sua, da minha, das gerações passadas? Nós não recebemos educação sexual. O que a gente recebeu, Sabrina? Repreensão sexual. Fala disso não, menino. Bestagem. Onde você vê essa pergunta? Que indecência é essa? Que maledicência é essa? Que negócio? Baixa esse trem. Vixe, quando as mulheres, antigamente, quando elas... O primeiro sangramento na calcinha da menina... Não é menstruação, é menarca. Não é uma aula de educação sexual feminina aqui. É menarca. Aquele sangue está marcando que ali iniciou o período reprodutor. Está falando assim, mulher, a partir de agora, tudo aqui dentro está formado. Ó. O óvulo está maturado, já podemos receber um bebê. Lembrando que se for adolescente, ela ainda não tem. Gente, até os adultos não têm. Uma maturação emocional ainda, mas ali é uma questão biológica. Tá ok. Aquilo que vai vir todos os meses é a menstruação. Finalidade, para falar uma forma bem, bem simples aqui, falar que você não engravidou. Né? Que a gente sabe que quando engravida, não menstrua. Se menstruou é porque não houve fecundação. Não houve ali o processo de engravidar. Só que por que a gente não fala sobre a menarca e sobre a menstruação? Essa mãe não fala, a escola não fala. Olha o problema que isso vai gerar lá na frente. Menopausa. Quando chega a menopausa, o que é a menopausa? Se teve o início, tem que ter o quê? Um fim. Só que eu não falei para essa menina da menarca. Eu não expliquei sobre a questão da menstruação para ela.
quando chega a menopausa, ela vai achar o quê? Teve início, teve um fim. O que é a menopausa? Dizendo de uma forma simplista, tá? Não vou falar de hormônio, questões de ginecologia, mas para a gente entender que ela está falando assim, ó, a partir de agora, mulher, acabou o seu momento de reproduzir. Então, teve um momento que falou que era para reproduzir, um momento que falou que acabou. E um momento que avisava que era do meio. Se engravidou ou não. Sabe o que muita mulher faz? Com o marido? Quase vão querer matá-la do outro lado. Não quero mais saber de sexo, porque eu entrei na menopausa. Ué, mas a menopausa não leva embora a sexualidade. Ela não leva embora o afeto. O que ela disse para você foi, mulher, você parou de reproduzir, está ligada ao quê? A reprodução humana. Não necessariamente com a sexualidade humana. Mas muitas mulheres usam como argumento. Ah, não. Claro que a gente sabe que a libido, né? Questão hormonal ali cai mesmo, precisa de um acompanhamento médico. Mas eu estou falando da desculpa que a gente usa, como a gente vai confundindo as coisas. Então, a educação sexual, ela cabe em toda esfera da sociedade. A gente quer praticar o ato sexual, mas não quer falar sobre. E quando a gente fala, é sempre numa forma pejorativa. A educação sexual é tão importante que eu não consigo falar de sexo assim, de forma pejorativa. Assim, vamos sacanear aqui? Não consigo mais, porque uma vez que a mente já entendeu a necessidade daquele ato. Você pergunta para você, o que é sexo para você? Um ato de quê? Sexual. Um ato sexual de quê? Estou construindo desde o início. Um ato de afetividade. Por isso que a gente tem essa noção de só fazer amor ou sexo com quem a gente ama. Eita, então o sexo vai estar lá dentro do campo da afetividade? Vai, porque o sexo feito com uma pessoa que eu não gosto, ou sem consentimento é abuso. Ele feito só por fazer não sacia, nem vai ser o quê? Só expelir líquidos e ter contatos. Mas sexo é ligação, é vínculo. É vínculo afetivo. É por isso que tem pessoas que falam assim, eu já deitei em várias camas e saí de todas vazio. Porque não houve a conexão. Que conexão é essa? Afetiva. Quando eu tenho conexão afetiva, eu tenho química no meu corpo. Você fala assim, nossa, como eu amo essa pessoa. A gente gosta do cheiro da pessoa, da conexão com a pessoa. Por isso que a gente vê muitas pessoas entrarem em relacionamentos e não permanecerem. Sabe qual é o nome disso? Irresponsabilidade afetiva. Já ouviu esse termo? É real. Irresponsabilidade. Se eu estou com você, você está achando que, nossa, nós estamos vivendo um romance, Romeu e Julieta. Você está comigo, mas eu não estou com você, porque pega, mas não se apega. Então, estou com você e estou com toda a listinha do contatinho. O nome disso é irresponsabilidade afetiva. Porque já dizia o Pequeno Príncipe, você é responsável por tudo aquilo que você cativa. Você me cativou, brincou com minhas emoções, me usou. Olha as emoções vindo todas contrárias agora. Nunca mais eu quero saber de homem. Homem tudo não presta. Olha como a gente vai gerando uma problemática imensa. Então, assim, a educação sexual, ela cabe na escola, na sociedade, nos núcleos religiosos. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que está em você. E precisa ser tratada. Colou aí? Informação? Que aula? Agora vamos falar sobre o assédio. O assédio. Exatamente pela falta dessa educação sexual, quem for mais aqui da minha época, tiver aí mais 40, 50 anos, vai lembrar de uma frase. Então, não teve educação sexual para ninguém, né, Sabrina? Não teve para ninguém. Falar de emoções é algo muito novo, né? Se popularizou com o Daniel Goleman na década de 90, mas a sexualidade está aí para todo sempre. Se olhar a revolução sexual da década de 60, o distop, está tudo lá presente. Os direitos, quando chegou a pílula anticoncepcional, a mulher queria ter a liberdade para sentir o prazer sem obrigação de ter que reproduzir, porque a gente entendeu. Olha como que a gente aprendeu, vê as coisas quebradas, que sexo é só para reprodução. A gente aprendeu lá atrás que sexo era só para reprodução. Sexo é para vínculo afetivo. A grande sacada é que ele é para vínculo afetivo. E dentro desse afetivo... Mas é porque papai e mamãe falavam que aquilo ali era só para conceber Pois é, você ficava da cegonha. Ainda nem te explicava quando o menino aparecia. Porque foi a cegonha que deixou. De tão vergonhoso que era falar do sexo. Sim. Então, o primeiro pilar do sexo é a afetividade, que está lá dentro da sexualidade. A partir desse afeto,
entre um casal vai gerar um fruto, que é uma criança, pelo um ato chamado reprodução humana. Reprodução quer dizer cópia de, né? Reproduzir, você só reproduz algo que já existe. Então, cópia de. Então, a gente não recebeu nenhum tipo de educação sexual. Como que eu vou chegar nas organizações com isso? Sexualidade toda fragmentada, que os mais antigos ouviam uma frase assim: segura suas cabras, que meus botes tá solto. Segura suas cabras. Espera aí, mulher, você que é a cabra nesse contexto. Fica presa bem aqui, dentro desse curralzinho aqui que é a sua casa, sonhando com um príncipe encantado que vai chegar na sua janela, num cavalo branco, e você tem que se permanecer virgem por dia desse príncipe chegar, porque senão ele não vai te querer. Primeira parte da frase, segura suas cabras. Olha a segunda, que meus bodes estão soltos. Então, os pais, quando tinham meninos, se gabavam, né? Porque isso aí vai ser pegador numa linguagem atual, porque antigamente eram outras palavras que falavam. Segura suas cabras que meu bode está solto, está dizendo que para a mulher ela se reprime e o homem tem uma liberdade. Então ele tinha uma liberdade de começar vivências sexuais com 14 anos, por meio dos bordéis, né, dos prostíbulos, com a frase seguinte: agora ele vai virar homem. Mas não era homem quando nasceu, não? Você está vendo que a gente associa a sexualidade com se fez o sexo, virou homem. Então, a mulher nunca foi mulher até ela ter relação sexual. Então, ela já estava menstruando e ela não era mulher. Ah, não, porque na mulher também ainda tinha uma frase, que era assim, ó, quando descia, né, a menstruação, a menarca, quebrou o pote. Perdeu a virgindade, quebrou o pote. E quando a menina menstruava, vou construir todo o contexto para chegar na sua resposta, bem consolidado. O que falava para a mulher quando ela menstruava? Toma cuidado, viu? Porque a partir de agora você pode... Quem pare, ainda tinha aquela frase errada que todo mundo fala, né? Quem pariu, Mateus, que balance. Não quero saber de você entrando aqui comigo. Você presta atenção que você vai namorar. A mãe nunca teve uma conversa sobre sexualidade, sobre menstruação. No dia que a menina vai vivenciar uma nova fase na vida dela, ela recebe uma repreensão. Toma cuidado. O homem não. Vai ter lá a relação sexual dele, com 14 anos, levado pelo pai, porque o pai dizia que agora vai virar homem, então não era homem antes, né? Então não sei o que era, que isso aqui era uma planta. E, né, não estou falando nada de gênero, mas dizendo assim, olhando questão de sexo, né? Masculino e feminino. Esse homem sai se gabando. E, às vezes, ia ter relação com uma mulher, né, que já tinha uma vivência. Por quê? Era para ele ficar preparado. Enquanto ele estava sendo preparado, o que estava acontecendo com a mulher? Despreparada, ignorante. Por isso que as questões na sexualidade, na emocional da mulher é tão ferida. Porque ela ia para aquela relação sexual, esperando o príncipe encantado que eu falei no início da história, do contexto, vinha um homem... Entendeu tudo? Porque a primeira relação dele, de sexual, não teve afetividade. Foi para provar que ele era algo. Por isso que o homem tem essa necessidade da virilidade, de provar, de ostentar o tamanho, o diâmetro do órgão masculino, que é o pênis. Por quê? Porque era a forma dele se firmar. Ali ele queria mostrar que ele era o super-homem. O super-homem. Aí pegava várias. Aí ia para a primeira relação sexual. Você acha que ia ser boa? Para ele. Ué? E olha lá. E ainda chegava falando assim, você é frígida? Olha aí. Já fiz fulana tremer as pernas. 10 mil tremer as pernas e você nada. Claro, ela era uma ingênua no passado. Então, a gente saiu de uma repreensão para uma liberdade, né? Pena que dentro dessa liberdade não tem o conhecimento, que é aquilo que eu disse para você. A liberdade, sem o conhecimento, ela te leva para a ignorância. Não se pega uma chave de um veículo e coloca nas mãos de uma criança. Ele é livre? Ele é livre. Ele é livre para pensar na sociedade, para andar, para fazer, mas ele ainda não tem educação de trânsito. Ele não está habilitado para aquilo ali. Então, pegaram homens e mulheres, sem nenhum tipo de educação sexual, deram liberdade e repreensão junto, sem dar educação, que é o conhecimento. Como que isso afeta hoje as organizações? O que era mais dito dentro das organizações? Que o chefe sempre pegava a estagiária, não é? Ah, a história da estagiária. Eita, a esposa danada já sofreu. A secretária. A secretária. Secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Ou seja, vê mais a secretária do que vê a esposa. Dentro do parâmetro de autoridade,
Quanto mais elevado o cargo, vou levar um pouquinho para o masculino agora, tá? Quanto mais era elevado o cargo desse homem, mais ele sentiu o direito de possuir aquela mulher. Por isso que era sempre o chefe com a estagiária. Engraçado, né? Gente, sem nenhum tipo de forma pejorativa aqui. Não era o faxineiro e a estagiária. Era sempre alguém de uma função superior a ela. Porque muitas vezes ele trabalhava até com ameaça. Então, olha como a cultura corporativa de sexualidade foi construída. Eu sou seu chefe. Se você não ceder para mim, eu vou mudar você de setor. Eu vou mudar você de cargo. Ou vou te colocar para trabalhar lá no canteiro de obra. Barganha para conseguir aquilo que ele queria. Muitas vezes aquela mulher cedia. Ou muitas vezes aquela mulher, afetivamente, olhava para aquele homem e sentia que ele era um porto seguro. Quantos homens não tiveram uma amante no trabalho e a oficial em casa? A gente vê isso até em série, até hoje. Então, a construção de poder no âmbito corporativo já começa por aí. Ah, eu sou o seu superior. Então, você está inferior, eu quero tudo o que você tem. Sabrina, e se for os dois, chefe e chefe? Os dois têm um cargo ali, quase equiparado, ou o mesmo cargo. Ainda é o feminino contra o masculino. Ele na virilidade de querer possuir aquele feminino. Por isso que quando você falou assim, olha, eu vi, o homem não sabe cortejar, porque isso também foi criando resistência na mulher. Sai daqui. Você só me procura quando você quer. E quando a gente vem hoje para as gerações de hoje, a gente perdeu o cortejo, a gente não tem educação sexual, a gente está com excesso de liberdade sem nenhum tipo de informação. Então, eu acho normal te tocar, te pegar, te dar uma cantada. É só brincadeira, você é muito careta, você é muito conservadora. Só que a gente esquece de coisas, que a nossa sexualidade também tem princípios. Se você for ver a vivência da sexualidade no Brasil, é diferente da vivência da sexualidade de um oriental. Né? Porque no Brasil, a gente tem uma coisa, uma idolatria com sexo. Eu falo que é sexo-idolatria. Aqui é os sexólatros. Né? Nós temos sexólogos viciados em sexo. Não tem um chocólatro? Sim. O chocólatro, quando ele come chocolate, ele fala assim, comer um chocolatinho que me dá serotonina, liberar umas dopamina. Olha o que as pessoas falam. Vou fazer um sexo, porque sexo vai me relaxar. Ninguém fala que vai fazer a prática sexual para gerar vínculo. Não é verdade? Está cansado? Vai pescar. Está cansado? Vai fazer sexo. Relaxa, relaxa sim, pela liberação de hormônios. Mas a busca primeiro tem que ser por conta de eu quero estar com você. Eu quero ter uma intimidade com você. Como isso tudo foi desconstruído, quando a gente veio para o ambiente de trabalho, você acha que existem regras para a sexualidade? Nas vivências que você tem? Não. Eu quero você. Ainda tem a parte passional. Eu quero você ainda que você não me queira, porque eu quero você como um desafio, como um triunfo. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. E a gente tem o assédio moral no sentido de... Acho que é sempre relação de poder, né? É sempre relação de poder. Pode não envolver o sexo, né? Pode envolver o simples fato do poder, né? Isso. Simples fato não, né? Enfim, de você não fazer isso, quem manda aqui sou eu. Uhum. Isso seria uma forma de assédio. De assédio. Mesmo que não envolva nada... Mas é uma ameaça, né? É uma ameaça, porque a gente entende sexo sempre como algo penetrativo. Na verdade, quando a gente fala sexo, a cabeça da gente já desenha um ato de conexão genital. Mas existe sexo penetrativo e não penetrativo. Um exemplo de sexo não penetrativo, Sabrina. O oral. Não houve penetração. Houve contato boca genital. Mas ainda não houve penetração. Por isso que todo abusador, quando ele é pego ali, ele fala o quê? Não, eu não houve penetração. Ele já quer sair com essa, porque na cabeça daquela pessoa que praticou aquele ato, tem a questão da penetração. Então, o homem, muitas vezes, não percebe, por falta de educação sexual, que aquele ato de poder que ele está cometendo configura o quê? Assédio, abuso, importunação sexual. Por exemplo, às vezes... hoje nós temos mulheres belíssimas, de aparência linda. Os caras, consigo, olha lá. A mulher passa ali, gostosa,
começa com palavras pejorativas. E às vezes é uma mulher séria, centrada, que está ali, focada no trabalho. E isso configura assédio também. As palavras que você vai tratando com as pessoas. Sabrina, como que isso hoje é visto dentro do campo das empresas? Você sabia que hoje tem uma forma certa de você tocar nas pessoas no âmbito de trabalho? Porque o que é a sexualidade? Onde está a sexualidade? Em todo o seu corpo. Você quer ver? Lembra quando você era adolescente? Que tinha Renata. Renata lá, você tinha 13 anos. Quando Renata olhava para você no intervalo, e aí ela cutucava nas coleguinhas dela, você no canto lá, com os meninos jogando futebol, e Renata do outro lado da cerca, o coração de Renata disparava. Ó, vocês estão distantes. Você já olhava, os meninos ficavam, ei, garotão, aí ela tá olhando para você. Seu coração não disparava? Você ficava assim, olhando. Pelo olhar, Renata já mandava um comando. Você vê que a sexualidade está em todo o nosso corpo. Antigamente tinha um gesto que pegava na mão e fazia bem assim, ó. Vou virar para cá. Você não precisava falar. Pelo gesto, você entendia o que a pessoa estava falando. O mais antigo lembra que pegava uma balinha, Frigels, momento nostalgia. Dava um lacinho na balinha, no papel da balinha, você chupava a balinha e dava um lacinho na balinha e entregava para a pessoa. Você estava pedindo um beijo. Porque a balinha estava com você. Então, a gente vai entendendo, primeiramente, que existem várias formas de assédio, porque todo o nosso corpo é matriz da sexualidade. Ela pode ser expressa de várias formas, com um olhar, com um beijo, com uma carícia, com um toque. Existem diferenças de intensidade de toque. E quando você vai para o ambiente de trabalho, a pessoa que não recebeu educação sexual, inclusive vamos deixar até aqui um movimento, vamos ter educação sexual no ambiente organizacional. Aí ele chega, além de falar, acha no direito de pegar, de emitir um olhar. Mas, não, gente, isso aqui. Você tá entendendo? Como a gente pode fazer o assédio sem perceber? E por conta disso, hoje, o que a gente orienta, Lana? Estou no ambiente de trabalho. Tem pessoa que é da linguagem do toque físico. Então, como que ela... E você ia chegar nesse ponto, não ia? Eu acho que você ia perguntar isso. A pessoa que é toque físico, ela vai sofrer nesse ambiente, não vai? Porque ela não pode tocar e ela mostra que ama e que é amado por meio do toque físico. Como que essa pessoa vai fazer? Ela e qualquer outra. Se você vai tocar, sempre pergunte: posso te tocar? Porque precisa da autorização do outro. Porque senão configura violação. O que é violar? Violar é porque existe um limite e eu vou transpor aquele limite. Então, hoje, em vários lugares, já pergunto: posso te tocar? Muitas empresas têm feito o teste de linguagem, de valorização. Por quê? Para a pessoa não se sentir ofendida com aquele colega e colaborador que toca demais. Quais os lugares que eu posso tocar? Ombro. Ombro. Por quê? Por que o ombro? Está na altura de todo mundo. Todo mundo está vendo onde você está tocando. E aqui, todo o nosso corpo é erógeno. Mas aqui é uma área que não tem tanta sensibilidade no campo da sexualidade. Todo o campo tem estímulo. Só que aqui todo mundo está vendo. Por exemplo, se eu toco no seu... Nossa, Sabrina estava assediando o Lana. Porque tocou no ombro dele. A mente da gente não pensa assim, porque tocou no ombro? A mente da gente já reduz, tipo assim, não, você está... No ombro não, né? No ombro não. No ombro, ok. Agora, antigamente era onde? Às vezes a mulher estava com a mão bem aqui, ou o homem estava bem aqui, a mulher vinha e colocava a mão em cima. Aqui, você sente tudo. E cabelo? Quantas vezes... Nossa, que cabelo bonito. Tinha lugares que o colaborador cheirava o cabelo da mulher. Nossa, seu cabelo, nossa, acho que shampoo você usa. Vai passava o narizão na pele. Nossa, que pele mais... que pele mais macia. Então, hoje, a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro ponto, educação sexual. Para a gente desconstruir essa noção de poder. Mostrar o mapeamento. Onde que eu toco? Primeiro, você tem que pedir permissão. Porque meu corpo é meu e eu que dou acesso. Ah, mas no ambiente de trabalho... É diferente. Se eu dou um bom dia aqui, pega aqui na minha mão. Você sabe a intencionalidade que está para aqui. Bom dia, tudo bem? Você vai fazer negócios? Você vai tocar.
na verdade, tá tendo ok, né? Porque quando a pessoa Isso, estende, ela está aceitando. Eu estou de acordo, é um pacto também, né? Eu tenho visto como um pacto dentro do âmbito organizacional. E essa questão de tocar no ombro tem sido o melhor lugar e tem evitado muitos problemas. E polir o que a gente fala. Porque a sua liberdade não te dá direito de ferir os meus princípios, os meus valores, a minha afetividade. Só que hoje também a gente tem um problema, né, Lu? E tem um problema da questão das próprias redes sociais, que vai trazendo ali uma visão de sexualidade, deixa a vida me levar. Isso é besteira. Isso é muito conservador, questões de roupa também, né? Então, o melhor caminho ainda é a educação sexual. Vem um negócio na cabeça agora, que hoje a gente se comunica muito por... existe, a gente fala, eu estava no mundo da construção de branding, né? A gente fala muito, os emoticons, né? Os emotions, eles falam frases inteiras, né? Tipo, uma carinha ali. Igual isso aqui, né? Você quer um gesto. Exato. E quando a gente às vezes está acostumado a mandar determinadas emotion para alguém, mas quando você está falando no ambiente de trabalho, tu tem que tomar cuidado com o que você está montando, né? E aí tem um outro aspecto também, que é os envios no direct, né? Porque hoje a gente envia muita coisa para as pessoas, né? Então eu falo pra minha esposa, a gente troca de direct o dia inteiro enviando uma piada, um meme, uma frase, né? A indireta, né? Daquilo ali. E a gente acaba enviando isso também dentro dos grupos de trabalho, dentro dos grupos do Instagram. E não vê que isso também é exposição, né? Então, às vezes, não sei, né, se isso... porque, de certa forma, você está mandando uma indireta sobre uma situação, né, ou sobre um comportamento. Exatamente, sobre um comportamento. E é uma piada, mas é uma piada... Falar, com apelo sexual. Entendeu? Ou nem sexual até no sentido da sexualidade como um todo, né? Em relação à emoção e sentimentos. Uhum. Traduzindo para emoções e sentimentos, às vezes um comportamento da pessoa, não digo sexual não, mas eu digo um comportamento, vamos dizer assim, não sei se enquadraria, né? Mas às vezes você tem, eu falo isso porque eu já fiz isso, né? Em relação, por exemplo, fofoca em ambiente de trabalho. Aí tu vai lá e manda uma piada que... Tipo, uma piada no sentido disso aqui, isso aqui não é legal que está sendo feito. Então eu tô te mandando uma mensagem sobre aquilo ali. Só que isso aí é uma coisa para trazer uma reflexão sobre um ponto negativo. Uma coisa que precisa... Um comportamento negativo. Só que muita gente, né, dentro de colaboradores, eles mandam umas coisas que vai para o outro lado, né? Tipo assim, é uma coisa que é positivo, mas está ironizando o coleguinha que faz. Né? Usando sarcasmo, né? Exato. Então, dependendo da posição da pessoa, isso é considerado uma forma de assédio? Porque assim, o lado negativo, quando não é positivo, você está tentando corrigir de uma forma... Não sei se eu estou errado na minha colocação, mas você está tentando corrigir de uma forma talvez irônica, uma forma um pouco sarcástica, mas, por favor, presta atenção que isso não é legal. Pode, porque nós temos, né, o assédio moral quando a gente expõe o outro também. O que é exposição? Eu estou denegrindo o outro. Por exemplo, pegar esse contexto que você falou. A gente falou muito da questão da sexualidade, mas estamos em uma empresa. Eu começo a falar, você é incompetente. Tirei do âmbito da sexualidade agora. Estou trazendo para o âmbito da questão de entregas, de resultados. Você é um incompetente. Tudo que eu peço, você não faz. Tá vendo? Aí tu começa a denegrir você. Você acha que isso está ultrapassando ou não está ultrapassando? Porque mesmo ele na posição de poder, de chefe, ele não pode falar assim com você. Que vem a questão que a gente não tem, também tem problema com a comunicação, porque a questão da comunicação não violenta entra dentro desse contexto, né? Que é uma comunicação violenta. Eu estou agredindo você, eu estou violando você como ser humano, com respeito, com humanidade. Além da comunicação violenta, a gente tem que entender que tem comunicação verbal e não verbal. A que você colocou das figurinhas. Não está falando nada, mas estou falando tudo. Porque você colocou uma figurinha lá, a gente está entendendo. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Então, existe sim
configuração de assédio moral, assédio sexual, assédio emocional. Quantas pessoas nós temos tendo burnout por conta de pressões de ambiente de trabalho? Entregar resultado. Todo mundo precisa de metas, dentro dessas metas, as métricas, né, para que você alcance o resultado. Vai entregar hoje? Falta 5 dias, a pessoa já está em cima de você. Vai entregar hoje? Não vai entregar? Como é que tá? Aquilo gera uma pressão que gera um adoecimento. Então, o assédio, ele pode ser do núcleo sexual, ele pode ser o assédio da moral da pessoa, da integridade da pessoa. Então, a gente precisa cuidar muito, muito com isso. É por isso que muitas empresas hoje têm ambientes de saúde psicológica, saúde mental. Porque as pessoas estão adoecendo em todas as áreas. Lembra que eu falei isso? Não tem educação. É fato que nós vamos adoecer. Não tem saúde. Né? Então, o que você trouxe, está expondo, configura. Aí, o que seria melhor? Fazer uma coisa que a gente foge muito. Sentar e conversar. A dialética, né? Acho que toda empresa tem que ter sua missão, sua visão e seus valores, né? Por um tempo, escolava isso nas paredes, mas na integralidade, no corpo da empresa, não tinha isso. Mas isso ainda é o melhor caminho, essa coisa mais próxima. Porque você sabe que também em grupo, todo mundo fala o que quer, o que pensa, né? Igual a rede social. Então, sim, configura. A forma com que eu te trato, você se sente violado. Isso na empresa ou em qualquer outro âmbito. Pois é. Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que finalizar que isso aqui é infinito. Esse assunto é infinito. Acho que eu aprendi bastante. Eu não sei vocês aí, mas eu acho que... Estou faltando uma pergunta, Lana. Eu perguntei qual o primeiro órgão sexual. Qual o maior? Qual o maior? Não posso sair daqui, senão eu falo assim, olha, prometeu e não cumpriu. Qual o maior? Órgão sexual. Órgão sexual. Eu disse o primeiro, porque o meu assunto aqui é sexualidade, afetividade, o tanto que a gente está tendo essa visão distorcida da sexualidade, que a gente só olha para o sexo, a gente precisa reconfigurar. Olha, se você pensou que o primeiro e o maior é o mesmo órgão... E agora, então, hein? Vai surtar. E aí? Eu aprendi Som de suspense também? Eu tinha falado que o maior era o cérebro, na verdade. Foi, o primeiro é o cérebro. Isso, ele é o primeiro, porque tudo começa na mente. Mas depois de explicações, tá, gente? Que eu também confesso que eu também aprendi. E depois tem o maior. Lembre-se, se é o maior... E acho que ela deixou várias dicas aqui de qual é o maior, porque a gente falou, inclusive agora no final. Agora no final, exatamente. Se ele é o maior, ele tem que ser o maior no homem e na mulher. Exato. Já frustrei seus sonhos. É a pele. A pele é o nosso... Porque ninguém acredita que a pele é um órgão, né? E ela é o maior em extensão. Por isso que quando você pensa aqui, você libera estímulos e você consegue sentir no seu corpo. Por exemplo, está no meio de uma intimidade. Nem te tocou. Se fizer bem assim, ó. Sua cabeça já foi a mil. Você já, pronto, desmontei. Por que tinha essa questão de trazer uma pedrinha de gelo? Passar uma pedrinha de gelo no corpo? Porque nós somos todos sensorial. Só que olha o tamanho disso todo. Se eu tenho 1,68 m, é 1,68 m sensorial. Por isso que tem pessoas que gostam muito do pé, do toque no pé. Ou você fala assim, se eu sentir a respiração na minha nuca, porque a pele é o nosso campo também. Por isso que a questão do assédio também acaba a gente tomando cuidado com o lugar onde a gente vai tocar. Então, a pele é o nosso maior órgão. Sabrina, e aquele lá que a gente queria saber? Faz parte, compõe o seu corpo, anatomia e fisiologia do seu corpo. Só um cômodo da sua cara. É só um cômodo, muito bem, aprendeu mesmo. Depois a gente explica sobre o cômodo e outra edição. E é isso, é tão importante falar sobre isso e essa oportunidade que você... Bom, eu acho que aprendemos um monte de coisa aqui. Eu acho que acho que ficou bem claro a importância da educação e engraçado, né? Eu acho que a forma como é colocado isso é um grande problema. A gente vê muito essa discussão ultimamente nas escolas, né? O formato de educação, governo 1, governo 2, governo 3, para falar sobre sexualidade e poxa, tem muitos outros, né? A sexualidade é muito maior e por falta de entendimento, e eu me incluo nisso, a gente observa, a gente fica com preconceito ao 1, ao 2, ao 3, porque na verdade o 1 e o 2 e o 3 está levando pelo aspecto sexual também, porque também não tem educação. Não tem. Né?
Então, a educação realmente, cara, é a base. Né? Você Eu acho que precisa ver assim, né? ela traz tudo isso. Esses outros pontos, vou repetir aqui, pertencimento, relacionamento e reconhecimento. É aplicável a tudo na vida. Você precisa disso. Você quer gerar resultado? A nossa amizade, ao relacionamento a dois, à família, ao contexto de trabalho, assim, e é sobre todos os aspectos. Eu acho que é importante a gente entender não só da gente, mas as pessoas que estão chegando em tudo, né? Acho que a família, por exemplo, acho que toda pessoa que chega nova na sua família, todo funcionário novo que chega na empresa, a todo lugar que chegue uma pessoa nova naquele ambiente, essa procura, eu vejo o passo 1, 2, 3, né? De pertencer, porque você quer ser bem Mas acolhido. Mas está na ordem, inclusive aí está na ordem, exatamente esse movimento que a gente Você faz. quer chegar e quer ser acolhido, você quer dar procedimento àquele acolhimento, né? Você quer achar alguém para você se relacionar, então você vai se identificando aquilo ali, e você quer, de alguma forma, se aparecer no sentido de ser, né, ser reconhecido, né, por alguma coisa, por trazer para aquele ambiente. Quando isso é tipo uma reunião de negócio, né? Se você também vê que os 3 pontos foram colocados, você fala, nossa, a reunião foi maravilhosa. Exatamente. Isso que está aí cabe para tudo. Quando você vai fechar um negócio, você quer pertencer, você vai pertencer àquele grupo, né, de network. Você tem uma preocupação de chegar com um material adequado, às vezes com uma vestimenta, com um posicionamento adequado, para que você não seja julgado e que você consiga automaticamente pertencer àquele ambiente. E é longo, a gente falou muito antes, né, na verdade, sobre a empatia, né? Então, até isso, eu não vou nem me alongar, porque a gente já está lá. Aqui a gente ia ficar, né? Mas, assim, até um ponto interessante hoje sobre as relações humanas, o quanto que a saúde está debilitada das pessoas, a saúde mental, que hoje as pessoas confundem a empatia com sexualidade, com sexo, com o ato sexual. Então, quando a pessoa chega num ambiente, ela é muito empática, ela consegue se conectar com as pessoas, e essa é uma carência absurda hoje, porque senão é difícil você encontrar pessoas que intencionalmente ali, no lado positivo, chegam no ambiente e querem se conectar. Você fica imaginando que aquela pessoa tem outro interesse, ela é interesseira, ela quer alguma coisa. O que você quer? Tá dando mole para mim. Você tá dando mole, então... a gente conversou sobre esse assunto, né? Eu vivo do comércio também tenho um empreendimento de comércio. O tanto que a gente também sofre você quer ser empático, você quer conhecer o seu cliente, você quer dar voz a ele, né? Você quer perguntar de uma forma empática, né? De entendimento, e a pessoa está entendendo de outra forma. É a famosa segundas intenções. Exato. Então, enfim. E eu acho que para a gente, né? Bom, eu vou só falar mais um assunto aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu vou passar a palavra às considerações finais para a Sabrina, mas é um assunto, a gente vai ter que voltar isso aí de alguma forma. Tá vendo? Tanto que a gente tem que reconstruir. Acho que a gente pode até fazer uma live. Bacana. Eu acho que é legal. Mas eu gostaria de agradecer. Aprendi bastante hoje. E vou repensar algumas coisas. Como é que a gente falou? De a gente... pensar sobre a gente mesmo, né? Pensar a respeito do que eu penso, né? Pensar a respeito do que eu penso, isso muda bastante. E eu acho que quem acompanhou até o final aqui também, acho que foi bem produtivo, né? Bem produtivo. Agradecer a Sabrina e, enfim, o que você quer deixar aí? Eu agradeço a oportunidade e acho que nada melhor do que finalizar dizendo que a nossa sociedade precisa ser educada de muitas formas, né? A gente olha como educação só a educação clássica, aquela que a gente vai para a escola. E nisso a gente está terceirizando coisas que precisam ser construídas dentro do núcleo familiar. Existem coisas que cabem à sociedade, coisas que cabem à escola. Educação financeira começa em casa. Educação alimentar começa em casa. Educação sexual começa em casa. Só que qual o grande problema também, Lana? Toda vez que a gente fala em educação sexual, somente em escolas, eu que dou muita palestra em escolas, as pessoas acham assim, mas você vai ensinar meu filho a fazer sexo? Não.
É ensinar a menina como colocar um absorvente de acordo com o fluxo menstrual dela. É ensinar para o menino que o corpo dele também vai passar por transformações, por mudança. É ensinar que a toalha, que é muitas vezes usada por uma casa inteira, não pode ser assim por causa de migração de bactérias. Então, a maldade está no olho de quem vê. E muitas vezes a ignorância da cegueira, porque você não teve educação sexual, a gente priva o outro, né? Ou acha que a gente vai vir só com as temáticas de gênero. Não é sobre isso, né? Todos os assuntos que norteiam a sociedade são importantes para a construção e evolução do ser humano. Nós estamos em constante aprendizado. Nós somos seres evolutivos que precisamos maturar para atingir, né, um certo conhecimento. Não adianta ter autoconhecimento e não ter autodesenvolvimento. Conhecer e não desenvolver não quer dizer absolutamente nada. Nós conhecemos sobre muitas coisas, mas desenvolvemos muito pouco. Eu encerro minha fala dizendo que vai ter live. Vamos estar juntos, tem muita coisa para a gente explorar. Vou até botar outro título. Vou colocar assim, o primeiro e maior órgão sexual. Saiba mais. Sobre isso, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade de falar da sexualidade de uma forma tão séria, diferente do que é vendido nas mídias, né? A gente já sofreu muito com isso. Se a gente permanecer nesse caminho, a gente vai ficar cada vez mais vazio, né? Já saiu o termo novo de 2024, que é brain rot, cérebro podre. Nessa questão já saiu o mau termo usado, porque a gente está tendo muita informação sem saber como categorizar, sem fazer o filtro. A gente vai continuar cavando a própria cova, né? Então, isso que você está fazendo aqui hoje é dando voz para muitas mulheres, homens, adolescentes, crianças. Para quê? Para a gente trilhar um caminho de construção. Porque não tem como construir agora se não derrubar o que foi construído. Sobre isso. Vamos ter educação.